Vivemos uma era em que a espiritualidade nunca esteve tão acessível. Há cursos, livros, vídeos e retiros para todos os gostos. Fala-se de chakras, energias, mantras e leis universais como se fossem parte da rotina diária. E ainda assim, há uma angústia silenciosa crescendo dentro de muitas pessoas. É como se quanto mais buscassem por respostas espirituais, mais se afastassem de si mesmas. Um vazio, difícil de nomear, começa a habitar aqueles que acreditavam estar despertando. O paradoxo surge quando percebemos que, em vez de encontrarmos paz, muitas vezes encontramos frustração. Como pode alguém meditar todos os dias, estudar tanto sobre o divino e ainda assim se sentir perdido? A verdade é que a espiritualidade virou, para muitos, uma forma de fuga. Em vez de olhar para dentro com honestidade, usamos a linguagem espiritual como uma armadura. E essa armadura, embora pareça luz, é pesada demais para permitir leveza. É fácil se perder nessa busca quando não há presença real. A mente se engana ao pensar que acumular conhecimento espiritual é o mesmo que evoluir. Mas o coração sabe a diferença. Sabe quando estamos apenas repetindo frases bonitas, enquanto ignoramos feridas internas? E esse descompasso entre o que se vive e o que se diz é o que cria o tal vazio espiritual. Um buraco que não se preenche com mais conteúdo, mas com verdade. O despertar genuíno começa quando paramos de procurar tanto lá fora e começamos a sentir aqui dentro. Quando a espiritualidade deixa de ser um destino e se transforma em um caminho, aquele que atravessa a nossa própria humanidade, com todas as suas dores, dúvidas e imperfeições. Esse é o ponto onde a busca deixa de ser fuga e se transforma em encontro. Nem toda prisão tem grades. Algumas têm incensos, mantras e palavras como gratidão e frequência. À primeira vista, parecem libertadoras. Mas na prática, muitas dessas práticas são usadas como disfarces para evitar o que realmente dói. A espiritualidade, nesse caso, vira uma espécie de performance, uma maneira de parecer bem, enquanto por dentro tudo ainda está em desordem. Essa é a armadilha da prisão dourada. A pessoa se envolve tanto com a estética do despertar, cristais, frases de efeito, retiros caros, que acredita estar evoluindo, mas não percebe que apenas trocou uma forma de fuga por outra. Antes era o trabalho excessivo, agora são os rituais. Antes era a distração digital, agora é a obsessão por autoconhecimento. O fundo da questão continua intocado. A prisão dourada é sutil. Ela se disfarça de evolução, mas afasta a pessoa de sua essência. Ela diz: você precisa vibrar alto o tempo todo. E com isso nega a raiva, a tristeza, a dor. Essa negação gera culpa por sentir, vergonha por não estar sempre bem. E aos poucos, o que era para ser libertação se transforma em mais um cárcere emocional. Mais sofisticado, mas igualmente aprisionador. A verdadeira liberdade espiritual começa quando aceitamos nossa totalidade. Quando compreendemos que evoluir não é eliminar as sombras, mas aprender a caminhar com elas. A espiritualidade real não é uma bolha onde tudo é luz. É o chão onde pisamos conscientes, mesmo em dias escuros. A dor tem má fama. Nos ensinaram a evitá-la a qualquer custo. Desde pequenos ouvimos que não pode chorar, que é melhor não pensar nisso, que é só mudar o foco. Crescemos acreditando que dor é sinal de fraqueza. Mas e se a dor fosse, na verdade, uma ponte? Um caminho necessário que, ao atravessarmos, nos reconecta com quem realmente somos? A espiritualidade verdadeira não promete uma vida sem dor. Ela oferece ferramentas para atravessá-la com mais consciência. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para encarar a tristeza, a raiva, a solidão e perceber que esses sentimentos não são inimigos, mas mensageiros. Eles nos mostram onde ainda precisamos de cuidado, de atenção, de amor. O problema é que quando usamos a espiritualidade para fugir da dor, não atravessamos a ponte, ficamos presos antes dela. E aí o sofrimento se prolonga. Viramos especialistas em evitar, em maquiar, em substituir sentir por pensar. Mas o corpo sabe. O corpo sente. E enquanto não permitirmos que ele expresse, o vazio continuará ecoando por dentro. A libertação começa quando deixamos de temer a dor e passamos a escutá-la. Quando compreendemos que sentir não é se afogar, é atravessar. E do outro lado da dor, quase sempre, existe algo que nos cura. A reconexão com nossa verdade. A psicanálise traz uma visão poderosa sobre o que muitos chamam de vazio espiritual. Para Freud e outros pensadores da mente, o vazio surge quando sentimentos são reprimidos.
não vividos, não acolhidos, tristeza engolida, raiva negada, solidão abafada. Tudo isso vai criando camadas de silêncio interno que, aos poucos, se tornam um buraco. Esse buraco não é um erro. Ele é uma resposta do inconsciente. Uma tentativa de chamar atenção para o que está sendo ignorado. Só que, em vez de ouvirmos esse chamado, tentamos preenchê-lo com distrações, inclusive com espiritualidade. Procuramos cursos, gurus, métodos, como quem busca tampas para um buraco que só seria curado com presença. A psicanálise nos convida a voltar ao corpo, às emoções cruas. Ela diz: não tente escapar do que sente, sinta. Porque é nesse sentir que está a chave. O vazio não precisa ser eliminado, ele precisa ser compreendido. Ele não é um castigo do universo, é um reflexo do que escondemos de nós mesmos. E quando unimos a sabedoria da psicanálise com a espiritualidade consciente, algo mágico acontece. Paramos de buscar soluções mágicas e começamos a nos olhar com compaixão. E aí sim, começamos a preencher o vazio. Não com teorias, mas com verdade emocional. Nem sempre o vazio grita. Às vezes, ele apenas sussurra no silêncio da madrugada, naquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece certo. É um desconforto sutil, mas constante. E quanto mais tentamos preencher esse vazio com coisas externas, espiritualidade, consumo, conhecimento, mais ele parece crescer. Isso acontece porque estamos tentando calar uma voz que, na verdade, precisa ser ouvida. Esse vazio não é um castigo, nem um erro a ser consertado. Ele é um convite, um chamado para voltarmos à essência, ao presente, ao corpo. Ele diz: você está vivendo para fora e esquecendo de sentir por dentro. E ignorar esse chamado só faz aumentar o distanciamento de si mesmo, porque o vazio é a ausência de presença, não de conteúdo. Muitos acreditam que o vazio é sinal de que algo está errado. Mas e se ele for apenas um lembrete de que nos afastamos demais da nossa verdade? De que estamos buscando no alto o que só pode ser encontrado aqui, agora, neste instante? O vazio quer nos mostrar algo. Algo que evitamos, mas que é essencial para a reconexão. A verdadeira espiritualidade começa quando paramos para ouvir esse chamado silencioso. Quando não fugimos mais da dor ou da ausência, mas nos sentamos com ela. E ali, nesse encontro, descobrimos que o vazio não era inimigo, era mensageiro. E a mensagem sempre foi: volte para si. Existe uma crença equivocada de que o caminho espiritual é um caminho de calma constante, de pensamentos elevados e emoções positivas. Mas a realidade é outra. Emoções intensas fazem parte do processo. A raiva, o medo, a tristeza, todas elas têm algo a nos ensinar. Negá-las é negar partes importantes de nós mesmos. Sentir não é sinal de fraqueza. É sinal de humanidade. E é justamente nesse sentir que a cura começa. Porque quando nos permitimos acolher o que sentimos, sem julgar ou reprimir, damos espaço para que essas emoções se transformem. Emoção vem de mover. E quando bloqueamos, estagnamos. Mas quando sentimos com consciência, abrimos caminho para a libertação. O problema é que muita gente usa a espiritualidade como um véu, um lugar onde só vibrações elevadas são permitidas. Isso cria uma espiritualidade tóxica, onde qualquer emoção mais intensa é vista como sinal de desequilíbrio. E aí, a pessoa começa a se culpar por sentir. Um ciclo que alimenta ainda mais o vazio interior. O verdadeiro despertar emocional acontece quando entendemos que sentir é parte do caminho, que não há cura sem dor, nem luz sem sombra, e que cada emoção, por mais desconfortável que seja, é uma oportunidade de nos conhecermos mais profundamente e de voltarmos para casa dentro de nós. É fácil se encantar com teorias espirituais, leis da atração, frequências, chakras, reencarnações. Tudo isso fascina a mente. Mas muitas vezes, essa busca intelectual nos afasta do corpo, do agora, do chão. A espiritualidade começa no corpo. É nele que sentimos, que choramos, que amamos, que transformamos. Estudar é importante, mas viver é essencial. Um corpo ignorado é um corpo que grita. E não adianta entender o funcionamento do universo se você não sabe quando seu corpo pede descanso, carinho ou movimento. O corpo é o templo, e é nele que a espiritualidade se manifesta de forma mais autêntica, nos gestos, na respiração, na presença. Muita gente busca subir energeticamente,
mas esquece que a verdadeira elevação começa com enraizamento. Não dá para expandir consciência se você não está habitando seu corpo com verdade. A espiritualidade que não passa pelo corpo vira fantasia, desconectada da vida real. E isso só aumenta o vazio interior. Por isso, antes de buscar respostas no alto, olhe para baixo. Sinta seus pés tocando o chão. Respire profundamente. Coma com atenção. Caminhe com presença. O corpo tem sabedoria, e ele é o canal mais direto com o agora. A espiritualidade começa onde você está, e você está aqui, neste corpo, nesta vida. O maior desafio da espiritualidade talvez seja esse: viver com o coração nas estrelas, mas os pés bem fincados na terra. Porque não estamos aqui para fugir do mundo, mas para florescer nele. E florescer é um ato profundamente humano. Requer raízes, presença e verdade. Não basta entender o divino se não conseguimos ser gentis com quem está ao nosso lado. A espiritualidade não deve nos afastar das pessoas, mas nos tornar mais empáticos, mais amorosos, mais humanos. Ela não deve nos fazer flutuar, mas nos ensinar a caminhar com mais leveza, com mais intenção, com mais verdade. Viver com espiritualidade não é viver em negação da realidade. É trazer sentido à rotina, é enxergar o sagrado no simples. É cuidar do corpo, da mente e da alma na mesma medida. É saber parar, respirar e escolher com consciência. É estar inteiro, não perfeito, mas inteiro. No fim das contas, não estamos aqui para escapar da vida, mas para vivê-la com profundidade, para tocar e ser tocado, para aprender com a dor, com o amor, com a impermanência. E nesse caminho, talvez o maior milagre seja esse: descobrir que não precisamos ir tão longe para encontrar o que tanto buscamos. Estava aqui o tempo todo, dentro de nós, pronto para florescer.